Isso é muita tentação. Nossa, Felipe, você está tão bonita. Você fez a operação, filho? Você virou trans, é isso? Felipe Cavalcante, você é trans? Felipe. Bom dia. Felipe Cavalcante é o quê? Felipe Cavalcante é trans, gente? Que foto é essa, Felipe? Felipe é trans, é isso mesmo? Bom dia. Eu não sabia que Felipe era trans, não, gente. Ele não. Ah, é a tua mina, cara. Eu não sabia que você estava namorando, não. Parabéns aí pra você. Você não é que nem a Yasmin, não, namorada do Bruno, não? Bom dia, Brian. Parece a Yasmin, namorada do Bruno. Parece a Yasmin, namorada do Bruno, gente. Bom dia, Manu. Bom dia, professor. Tudo bem? Ó, na última aula... Tudo bem aí? Tá bom, é a Mari, menina do Felipe, a Mari. IEP. Então vamos no IEP. Gente, nós tínhamos lido alguns fragmentos, né, do texto pré-modernista, né, que era europeus. Depois nós vimos Neste Fim de Policarpo Quaresma, um fragmento. E por último, nós vimos europeus, né? Então foi europeus, Neste Fim de Policarpo Quaresma e Os Sertões, na verdade, estou doido. Foi europeus, Os Sertões e Cristo Fim de Policarpo Quaresma. E aí eu coloquei umas questõezinhas aqui, né? Então, olha só, gente, nós estávamos falando, não sei se vocês estão lembrando, mas estávamos falando sobre a questão dos pré-modernistas, né? Que nós temos o Euclides da Cunha, nós temos o Graça Aranha, o Lima Barreto e nós temos o Monteiro Lobato, né? Então, nós vimos como que nós estávamos falando do campo sertanejo, nós estamos falando da questão caipira no pré-modernismo, como aparece a figura da personagem sertaneja e como aparece a figura da personagem caipira na visão pré-modernista dos 4 escritores mais famosos brasileiros, né? Os grandes ícones pré-modernistas, que é Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Então, cada um vai ter uma visão, né? No caso, se nós falarmos de caipira, na questão pré-modernista, numa visão Monteiro Lobato, vocês têm que lembrar do Jeca Tatu. Estão lembrando do Jeca Tatu, turma? Que teve uma leitura diferenciada, que o Monteiro Lobato ele tinha uma necessidade de denunciar como que era o campo, como que era a questão onde as pessoas viviam nas zonas menos privilegiadas do país, o roceiro. Então, quando o próprio Monteiro Lobato criou aquela personagem, onde a indumentária com aquelas roupas simples, o jeito de falar também simples, a questão do português não correto aos olhos da gramática normativa, fez com que as pessoas enxergassem de uma maneira preconceituosa, que as pessoas estavam mais voltadas para a questão de depreciar a personagem do que entender a mensagem de Monteiro Lobato, que, na verdade, era de denunciar. Depois nós vimos a questão dos sertões, da Guerra dos Canudos,
né, que nós vimos que Euclides da Cunha era um jornalista, foi cobrir um trabalho e acabou que todos os registros dele virou Os Sertões. Depois nós vimos ainda, turma, a questão do próprio Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que ele colocou o sertanejo numa visão diferente, o sertanejo não, que ele colocou o homem simples numa questão diferente, ele colocou o homem negro, né? Ele falou de uma questão, de uma necessidade. O próprio Policarpo ele é comparado a Dom Quixote, né? Como os romances quixotescos. Então, nós vimos o homem simples, nós deixamos de ver o homem que tinha poder aquisitivo, o homem que era as grandes personagens da sociedade sendo influenciados e inspirados aos escritores fazer esse tipo de ponte, né? Então, no caso, turma, no texto 1, eu não sei se vocês estão lembrando, gente, mas o texto 1 era urupês, né? Do Jeca Tatu, do próprio Monteiro Lobato, né? A que atitude o autor se refere repetidamente para simbolizar a apatia de Jeca Tatu? Eu acho que esse nós já fizemos, não já, turma? No caso, seria a ação de acocorar-se, sentar-se sobre os calcanhares. Aí depois o número 2, né? Oi, alguém falou? Então vamos ao número 2. Em que parágrafo do fragmento de Os Sertões o autor descreve a posição do sertanejo de Cócaras? Que trecho dessa passagem revela a adesão do autor à sua personagem? No caso, gente, é quando ele fala da simplicidade, né? Que está logo no terceiro parágrafo, onde ele fala: a 15 de novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. Os pais testifica-se antinupiado da mudança, o caboclo não dá pela coisa. Calma aí, desculpem. É Os Sertões, eu fiz confusão aqui. Só um minuto. Os Sertões, né? Desgracioso, desengonçado, tá logo aqui, turma, ó. Aqui comigo, ó. Estão enxergando aí? Terceiro parágrafo é esse aqui, ó. Seria, né? Tá aqui. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente arcovada, um manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela, caminhando mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente no bombolear característico de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo, cai é o termo. Cair é o termo, desculpem, cai é o termo de cócaras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio estável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridículo e adorável.
Então, esse é o terceiro parágrafo. Tá? Então, no caso, o terceiro parágrafo, como que nós podemos responder o que está sendo perguntado, né? Então, aqui, turma, no terceiro parágrafo, quais as diferenças... desculpem, aqui é o 2, né? A questão 2 está pedindo para falar sobre o terceiro parágrafo. Em que parágrafo do fragmento Sertões o autor descreve a posição sertaneja de Cócaras, né? Que texto dessa passagem revela a adesão do autor à sua personagem? Como vocês viram, o terceiro parágrafo já está falando da questão da simplicidade em um tempo ridícula e adorável, né? Ao mesmo tempo que aquela pessoa tem atitudes ridículas, ela faz com que você se aproxime dela, que ela se torne adorável por ela ser tão única, por ela ser tão própria. Terceira, quais as diferenças e as semelhanças entre o sertanejo e o caboclo, conforme os textos? Então, o que seria aí no caso, gente? Tá? É algo voltado para a própria questão de força e agilidade. Estava falando da questão do corpo, que os corpos deles não são malhados, né? Não são musculosos, mas que ainda assim eles têm bastante força. E a questão da semelhança seria a humildade. Eles são humildes, são simples, né? São apáticos, são personagens extremamente apáticos, ao mesmo tempo displicentes. Deixa eu ver aqui. Boa noite, né, Fernando? Então, olha só. Mas pelo menos está aí, né? Então, no caso, gente, a questão do sertanejo, como a gente vê no pré-modernismo, e do próprio caboclo, né, seria o quê? Né, as diferenças estão na questão de quê? Né, da força, da agilidade, diante da dificuldade. Cada um tem uma dificuldade diferente. Já as semelhanças são a displicência, a apatia, o próprio humor. Na sua opinião, o que o fragmento de Lima Barreto tem em comum com os dois anteriormente lidos quanto à caracterização do homem do campo de nosso país? No caso, seria o quê? Gente, lembra do Jeca Tatu de Monteiro Lobato? Monteiro Lobato ele queria fazer o quê? Ele queria denunciar, né? Ele queria denunciar como que as pessoas viviam em situações extremamente atrasadas, né? Sem modernização, antigas. Então, é exatamente isso que ele está falando, né? Por quê? Porque a literatura ela vai ter 3 funções. A literatura vai ter uma função de entretenimento, vai ter uma função de investigação psicológica das personagens e vai ter uma função de denúncia social, que é o nosso caso aqui agora. Né? A literatura está fazendo uma de entretenimento também, porque você está se entretendo, né? A partir do momento que você está lendo uma denúncia em literatura. Então, no caso, seria o quê? Seria uma denúncia ao atraso em que as populações rurais vivem em algumas partes do Brasil. Né? Bem, até aí, né, gente? Eu acho que está tranquilo, porque isso aqui já é uma matéria que vocês já viram ano passado, né? Então, acredito que está tranquilo. Número 5. Quanto ao ponto de vista do narrador em relação ao que conta o texto 3, lembrando, o texto 3 é o texto de Policarpo Quaresma, né? Se aproxima mais do texto 2. No caso, o texto 2 é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que do texto 1. Já no texto 1, seria Os Urupês, que tem o Jeca Tatu como personagem, de Monteiro Lobato. Explique o porquê, né? Então, vamos lá. No texto 2 e 3 é uma adesão, uma simpatia do narrador pela sua personagem, que o não verifica no texto 1 de Monteiro Lobato. Então, olha só.
No texto 2 e no texto 3, todo mundo gosta, né? Acha bacana. Tanto, gente, que a crítica e as próprias pessoas, né, que não entendem de literatura, gente, criou-se uma própria expressão. Fulano, deixa de ser jeca, né? Deixa de se comportar como um jeca. Se referindo ao Jeca Tatu, que era personagem de Monteiro Lobato, né? Onde a gente sabe, graças a Deus, que Monteiro Lobato não é só sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois, turma número 6. Pensando no que você aprendeu sobre o pré-modernismo, justifique a classificação dos dois textos lidos, né, como pré-modernistas. Olha só, gente. Lembram que o próprio Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Policarpo Quaresma queria introduzir a língua, o tupi-guarani como língua materna no Brasil? Então vai criticar. O pré-modernismo está vindo para criticar tudo, né? O próprio Monteiro Lobato, com essa questão da personagem do sertão, certo? Então, no caso, seria o quê? Criticar o nosso país. Vai criticando o nosso país através de quem, gente? Através das suas personagens marginalizadas, ignoradas, né? E até mesmo as personagens que eram idealizadas de outras escolas literárias, né? Exemplo, nós vamos ver que a mulher que era idealizada no romantismo, ela tem defeitos, que ela não é perfeita, né? Nós vamos colocar as personagens que eram extremamente depreciadas. O negro, né? O negro no pré-modernismo vai ter vez. No romantismo, infelizmente, o negro não tinha vez, né? Então, o pré-modernismo já vem para quebrar isso, né? Que o negro é muito mais do que uma questão de senzala, né, gente? Graças a Deus. Então, olha só. Considerando que uma das características modernas anunciadas pelos pré-modernistas no plano formal é o uso de recursos da oralidade, em busca de uma linguagem mais simples e coloquial, opine. Qual ou quais dos textos lhe parece mais próximo do modernismo desse ponto de vista? Justifique a sua resposta. Bem, o texto 2, né, de Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, como ele era um jornalista, ele já escrevia numa questão mais formal. Já os outros tinham uma informalidade ao escrever. Então, já que existia uma informalidade, significa que vai estar mais próximo do público. Turma, nós estamos no pré-modernismo, né? Eu falei para vocês que nós estamos no pré-modernismo, nós estamos estudando pré-modernismo no Brasil, né? E essa questão que nós estamos vendo de pré-modernismo está antecedendo, no caso, o modernismo que virá, né? Que vem aquela galera, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, que não gostava de ser chamado de Oswald, ele preferia ser chamado de Oswald para poder aportuguesar o nome. Vocês estão lembrando mais ou menos disso, turma? Então, ele durou mais ou menos cerca de 20 anos no Brasil, até entrar no modernismo, né? Lembram da Semana de Arte Moderna, Semana de Arte Moderna em 22, né? Dali começou o modernismo no Brasil, tá? Vocês já estudaram isso em história, já estudaram isso em literatura, né? Vamos lá. Discuta com seus colegas em que medida o problema da contradição entre desenvolvimento e atraso, historicamente, existente em nosso país mantém-se atual. Por meio da orientação de seus professores, procure na internet filmes, documentários, fatos, e músicas para enriquecer seu ponto de vista sobre o tema. Gente, aqui a gente pode falar de várias disciplinas. A gente pode falar de filosofia, a gente pode falar de história, a gente pode falar de geografia, de arte, sociologia. Então, se a gente parar para falar sobre essa questão marginalizada, né, do homem,
da qualidade desses dois Brasis, né? Que existe um Brasil de um sistema que tudo funciona e existe um Brasil que não funciona. Como que nós poderíamos falar sobre isso? Alguém poderia começar? Alguém gostaria de falar? Essa questão do atraso, né? Por que alguns lugares são atrasados? Você nem precisa sair do estado do Rio, porque se você for em alguns bairros mais distantes do centro, né? Ou então alguns municípios mais afastados do estado, você vai perceber a questão da miséria. Gente, se você for a alguma parte de Belford Roxo, você vai ver que parece que aquilo não evolui, que aquilo ficou parado no tempo. Mas o senhor está falando em relação da desigualdade? A desigualdade. Por quê? Da desigualdade, Manu. Por que a questão é da desigualdade? Porque na literatura, nós estamos falando da denúncia social. O que você precisa, você e todos vocês precisam colocar na cabeça de vocês? A literatura, ela terá funções. Essas funções, elas se dividem em três. Elas se dividem em entretenimento, elas se dividem em investigação psicológica. O que seria investigação psicológica? Você estudar o comportamento das personagens e entender por que tal personagem age daquela maneira, onde nós chegaríamos a um diagnóstico de uma psicopatia, de algum distúrbio. Psicopatia é um distúrbio, de como alguém agiria daquela forma, né? E nós teríamos a última questão, que seria denúncia social. Existe um poeta que é chamado de poeta dos escravos, que chama-se Castro Alves. Ele faz parte da terceira geração romântica e ele denunciava. Ele escreveu um poema chamado Navio Negreiro, onde ele denunciava os maus tratos quando os escravos vinham da África para terras brasílias. E daí, o que aconteceu? A questão dos maus tratos, como leptospirose, a tortura, a fome, a sede que o negro passava quando era tirado ao mar, ou então ele acabava morrendo, porque ele não resistia à questão degradação humana, a questão da decadência. E aí já tinha a questão da denúncia social. O pré-modernismo em si, quando ele une essas personagens que nós estamos falando agora, que é o sertanejo, que é o caboclo, que nós olhamos para aquela pessoa mirrada, aquela pessoa magra, que nós achamos que não tem força nenhuma, e que acaba que nós percebemos que são pessoas que têm uma estética física que não condiz com o nosso pensamento. Caramba, que nos causa uma surpresa. É magrinho, é esmirrado, mas é um bom trabalhador, trabalha bastante, é simples. Então, já está existindo uma denúncia sobre essa questão, né? O pré-modernismo está denunciando. Eu falei há pouco, Manu, sobre a questão do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele tinha uma visão que era uma simples denúncia, como o Monteiro Lobato queria fazer. O Monteiro Lobato queria falar da desigualdade social, que algumas personagens viviam no interior do Brasil, e aí as pessoas que tinham contato com aquela literatura acabaram interpretando por um viés errado, achando que o Monteiro Lobato ele estava criando uma personagem para cair no gosto popular, para todo mundo rir, que era um palhaço, que era uma caricatura. Na verdade, era uma caricatura. E não era essa a mensagem. A mensagem era exatamente uma denúncia ao que estava acontecendo. Como o próprio Lima Barreto, Policarpo Quaresma, quando ele colocou um homem para poder querer mudar o idioma de um país, querendo dizer que nós estávamos sendo colonizados por Portugal e que daí nós não tínhamos a nossa identidade. Está conseguindo entender mais ou menos o que eu estou querendo falar? Então, essa desigualdade já vem de outro tempo. A Clara dos Anjos, que não está fragmentada aqui, mas a própria Clara dos Anjos, que também é um romance de Lima Barreto, onde a menina é negra, que ela é fruto de uma relação sexual do dono, do senhor da fazenda com a mãe negra. Estão conseguindo entender? Então, isso é denúncia. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da desigualdade social. Pode ser, turma? Ó,
Se a gente parar... Eu estou falando muito, né? Vocês não estão falando nada. Se a gente parar para pensar, vamos pensar aí. Caetano sempre teve a questão da denúncia. Renato Russo sempre teve a questão da denúncia. Cazuza sempre teve a questão da denúncia. Dentre outros que eu não estou me lembrando agora. Então, esse João Gilberto, todos esses cantores, né, que compunham suas canções, que eram poemas, a questão quando ele falava, exemplo, o próprio... Nós estamos vivendo uma situação agora, né? A situação que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Isso seria um grande assunto para a literatura, né? Numa questão de desigualdade, numa questão de infraestrutura de um país. É claro que é uma pandemia, então até os grandes países têm dificuldade para poder lidar com uma situação dessa. Por quê? Porque é uma questão de conscientização. Mas se o povo não é consciente, o que vai acontecer? Se o povo não se conscientizar, aquilo que deveria acabar não vai acabar nunca, gente. É o caso da dengue, né? Que quantas vezes, eu acho que está até melhor a questão da dengue, mas quantas vezes foi falado em campanhas, tanto em todas as mídias, que as pessoas precisavam não deixar água limpa parada em vários lugares, porque você deixou aqui, mas o mosquito vai voar da sua casa e vem para a minha. Né? Então, como que a gente pode falar dessa questão do próprio problema de contradição entre o desenvolvimento e o atraso, né? Como que vocês veem isso, a questão da educação, a questão da saúde nesses lugares interioranos, nessa questão do interior, se nós sabemos que nos centros urbanos que teria uma facilidade maior, ainda assim tem um problema, e como que seria isso no interior, né? Professor, eu acho assim, eu acho que eu consegui pegar a ideia e, na minha opinião, na questão das pessoas do interior, foi o que o senhor acabou de falar, justamente a ação. A gente tem a desigualdade mexe principalmente num dos maiores fatores, que seria a economia e a educação. Então, se a pessoa não se conscientiza, se a pessoa não tem a informação, como é que a pessoa vai se prevenir? Como é que a pessoa vai se proteger? Eu acho que é essa questão, entendeu? É mais fácil da pessoa, até mesmo na questão da fake news, é mais fácil para a pessoa achar que ela está por dentro se conscientizando por algo na internet, porque é mais fácil ela se alienar, não teve a educação, sabe? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, de comunidade, ainda mais os adultos, eles têm fundamental completo. E isso é bem problemático. Então, isso, assim, eu acredito que uma pessoa que não tenha biologia, que fala sobre essas questões, a história, que já conta a história do Brasil como isso foi acontecendo, como a desigualdade foi surgindo. Se eu não tenho consciência disso, é meio que, assim, até que é idiotice nossa a gente achar que eles vão ter consciência sobre como se prevenir, sobre uma dengue, sobre um coronavírus, sabe? Não é nem pela pessoa em si, mas é a questão social dela, a questão da A conscientização, da educação. oportunidade, né? Exato, a oportunidade. Mais alguém quer falar alguma coisa, terceiro ano? Gente, olha só, esses dias aconteceu um exemplo dessa desigualdade. Minha mãe, né? Vocês sabem mais ou menos das situações. Então, olha só, minha mãe, na sexta-feira passada, quer dizer, na sexta-feira não, né? Desde que meu pai se foi, desde que meu pai faleceu, eu voltei para a casa dos meus pais. Então, essa questão de documentação pós-falecimento do meu pai, eu que estou de frente com a minha mãe nisso. E eu vi, gente, mesmo sendo um homem com 2 faculdades, professor de língua portuguesa, com 2 pós-graduações, eu me vi numa situação muito complicada. Por quê?
que eu nunca tinha passado por tal situação, que era estar de frente de documentos. Existem termos técnicos, palavras técnicas, que mesmo sendo professor de língua portuguesa, eu não tinha domínio, dependendo do contexto, e por mais que aquilo parecesse tão evidente, eu me vi numa situação de dependência de outras pessoas sobre entender a contextualização de alguns termos técnicos. E aí, turma? Eu fiquei pensando. Aí eu peguei, aí saiu, e não podia ir no INSS, no campo físico, você precisava fazer tudo por internet. Então, eu tinha que tirar a cópia da conta conjunta dos meus pais, eu tinha que tirar certidão de casamento, tudo para comprovar que minha mãe era a mulher do meu pai, era casada com meu pai, cônjuge do meu pai. E aí, turma, eu mandando documento, aí eu, por último, pediu para eu mandar um comprovante que meus pais moravam na mesma residência. Então, eu tive que mandar uma conta com o nome do meu pai na residência e o nome da minha mãe. Tá. Turma, daqui a pouco. Aí eu fui, aí chegou, nós recebemos uma carta, né, via internet, eu tive que acessar o site do INSS, e lá estava dizendo como que era a questão. Sexta-feira eu tive que ir ao INSS na parte da tarde com a minha mãe, porque de manhã eu estava dando aula, e eu fui ao banco com a minha mãe para ver essas questões burocráticas. Turma, para mim, para vocês que têm contato direto com a internet, com a informação, para mim foi muito difícil. Vocês imaginem para minha mãe ou para um idoso, minha mãe está com 65 anos, está inteiraça, né? Mas é uma idosa. O grau de estudo dela é inferior ao meu. Eu fico imaginando todas as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, como elas são lesadas pelas outras pessoas. E como que essas pessoas ficam vulneráveis diante de tal situação por não ter tido uma oportunidade. Por que eu estou falando isso? Muitas estão aqui no nosso Rio de Janeiro, na capital, e muitas vêm de onde? Do interior, em busca de uma coisa melhor. Então, turma, vocês imaginem como isso foi complicado. Né? Caiu lá o dinheiro, graças a Deus, mas eu estou imaginando se eu não tivesse dando assessoria à minha mãe. Se eu não tivesse ali com ela, ela não conseguiria. Meu pai faleceu em fevereiro. Ela recebeu em julho. Olha isso. Julho. Né? Ela tem a pensão dela, tem eu, tem minha irmã, tem meu irmão, né? Minha mãe não vai passar fome. Mas estão conseguindo entender a situação, turma? E a pessoa que estiver sozinha, que não tem contato com essa informação? O Bruno não falou nada, filho da mãe. É bem complicado, porque a pessoa não vai conseguir entender, a pessoa não vai conseguir compreender, porque é difícil, gente, aquilo não faz parte da sessão. Aí, eu fico vendo as pessoas idosas nos caixas eletrônicos, vocês já viram como que é, gente? Aí juntam vários idosos, as pessoas impacientes com eles, e eles também, tadinhos, eles não têm culpa, porque eles não estão entendendo. É como a Manu falou, vocês aqui na capital, se alguém engravidar, engravidou porque quis, porque vocês têm contato com a informação. Na escola está o professor de biologia o tempo todo falando, sei lá, todo mundo está falando, na igreja, na religião, o pai e a mãe falando, as mídias, gente, as mídias estão aí o tempo todo. Lá no interior, essa galera, essa cabeçada, não tem contato com esse tipo de informação. Ah, quantos filhos você tem? 15. Quê? Caramba, mas você foi lá ver a realidade da pessoa? Não. No Estado, vocês parem para ter um papo aí com a mãe do Gustavo. Eu e o Rodrigo de matemática, somos professores de Estado de vocês. Gente, eu entro lá às 6 horas da tarde no classroom. Vocês acham que entra um aluno? Eu fico lá. Não entra, gente, não entra, porque o moleque vai ter dinheiro para quê? Ele vai ter dinheiro para usar o WhatsApp, para entrar no WhatsApp, mas não vai, porque a internet dele está no plano do WhatsApp, do Facebook, que é gratuita, e os professores acham que ele não entendem, tá entendendo? O cara não tem dinheiro, eles não entenderam que o moleque está na escola pública para garantir a comida.
É uma desigualdade louca, gente. Isso aí, entendeu? E dizem que literatura não serve para nada, né? Serve, claro que serve. Então, é mais ou menos isso, gente, a questão da desigualdade. Então, esses autores pré-modernistas, ele vem para mostrar para a gente que aquela estética europeia não faz parte da nossa. Ó, o segundo ano hoje estava falando comigo que o Felipe, conhece o Felipe Varela, o Felipe Rap, que faz rap? O Felipe chegou para dizer, professor, eu estava lendo esses dias um artigo que estavam falando mal, a gente estava entrando no conceito de arte, né? Que estavam dizendo que o próprio... Estavam falando mal da Tarsila do Amaral, que a arte da Tarsila do Amaral era feia. Aí o Felipe perguntou, professor, você não acha que o Brasil está pronto para o conceito de arte? Terceiro ano, vocês, meus alunos. Vocês, o segundo ano, que tem essa proximidade com a arte. Gente, o Brasil está pronto para a arte, para as artes plásticas, para a literatura, para o teatro, para o cinema, para a música. Música, né? Que música? O Brasil não está pronto para isso, gente. Não está. Infelizmente, não está. Né? Porque tudo que não for para rebolar não é legal. Se não tiver que rebolar, não é legal. Né? Se não tiver... Se tem uma palavra mais difícil... Tinha caído, Manu? Ah, tá, Manu. Agora que eu li aqui, eu me empolguei, eu nem vi que você tinha escrito. Eu estou vendo você e o Bruno falando aqui. Então, é uma coisa muito doida, você está entendendo? As pessoas não estão prontas para isso. Por que eu estou falando isso? Gente, por mais que você estude, por mais que a escola, a faculdade está acessível, está com preço bacana alguns cursos, tem gente que não consegue, turma. Tem gente que não consegue, entendeu? Pô, vocês chegaram no terceiro ano do médio, vocês têm noção do que é isso? Vocês chegaram no terceiro ano do médio. Tá. Muitas pessoas têm o terceiro ano do médio. Mas vocês já perceberam que muito mais gente não tem ensino médio do que muitos têm? Faculdade, ano que vem. Ah, todo mundo faz faculdade. Sim, mas nem todo mundo tem faculdade. Hoje em dia, gente, é doutorado, vocês estão entendendo? Mestrado. A pessoa já começa a te olhar assim, diferente, se você tem mestrado, se você tem doutorado. Se você tem faculdade, você é só mais um. As pessoas... Olha só, gente, hoje em dia, existe quem não tem oportunidade e existe quem tem oportunidade e não quer usufruir. Né? Você, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Aí você, o que acontece? Você vai ficar condenado na sua ignorância. Você vai ficar condenado. Gente, você tem que pensar que uma hora o pai e a mãe, uma hora eles vão. Uma hora papai e mamãe vai. E aí, como é que você vai fazer? Por mais que seja difícil, tem que estudar, tem que valorizar a informação. Né? Para você saber que a sua vida vai ser melhor. Vai nada, Bruno, vai palhaçada. Vai casar com a Yasmin como? Estão entendendo mais ou menos, turma? Fala, Felipe, o que você quer falar? Bruno, mas você tem que, cara, você tem que fazer comida. Como é que vai ser isso? Comprar um macaco. Um macaco prego. Eu não estou falando de macaco agora, não, gente. Eu estou falando de desigualdade social. Bruno, você vai ter que superar isso aí, cara. Vai ficar complicado. Eu vou comprar um macaco mesmo, um macaco prego. Estão lendo o meu status do WhatsApp, né, demônio? Vou bloquear vocês. 50.000 conto. Mas o Bruno já tava falando disso já. É o quê? Macaco prego. O Bruno já tava falando disso já, de comprar um macaco prego. O Fernando falou que o Bruno queria comprar um macaco, eu não sabia, não. Eu pensei que foi nos status por causa do Bruno, que ele sempre falou do macaco prego. Gente, eu não sabia, por Deus. Eu soube que o Fernando que me falou, professor, o Bruno gosta de macaco. Eu falei assim, O Bruno fala que quer ter um macaco. eu nem sabia que o Bruno gostava de macaco prego.
Gente, eu estou encantado pelo macaco prego, pelos bebês recém-nascidos do macaco prego. A ponto de estar vendo mesmo. Né? Pelo IBAMA, o direitinho está 60 mil, né? 50, 60 mil. Sei lá, né? Vamos ver. Isso pra tu é moleza, pô. Tu tem uma chácara, o que é uma... Mas agora eu estou preocupado com outra coisa. Estou preocupado com obra, né, gente? Estou na obra, meu negócio está na obra. Mas o macaco... Toda hora eu estou vendo vídeo de macaco. Vídeo de macaco e arquitetura. Não é coisa que eu desisti, não. Então tá. Bem, se vocês quiserem